Tenho a certeza que tem acompanhado o caso de Hugo Hernano, o militar da GNR que foi condenado a 9 anos de prisão por ter atingido mortalmente uma criança na sequência de uma perseguição. Eu já tenho ao meu lado o Dr. Ricardo Serra Vieira, advogado do Hugo Hernano. Olá, Dr. Muito boa tarde, bem-vindo. Nuno Guedes, da Associação dos Profissionais da Guarda. Olá, Nuno, muito boa tarde e bem-vindo também. Obrigado. E o Dr. António Marinho Pinto, muito boa tarde, Dr. Bastonário da Ordem dos Advogados, e obrigada também por estar connosco. Antes de começar esta nossa conversa, vamos recordar o caso em análise. 9 anos de cadeia e uma indemnização de 80 mil euros pela morte de um menor a tiro durante uma perseguição policial. O jovem fugia da GNR com o pai e o tio nesta carrinha. Tinham acabado de roubar um armazém com material de construção. 9 anos de cadeia. É a pena mais pesada alguma vez aplicada a um agente das forças de segurança. 11 de agosto de 2008, pelas 17 horas e 30 minutos, o militar Hugo Hernano, do posto da GNR de São Julião do Tujal, manda parar a carrinha dos suspeitos na quinta onde decorria o assalto. O condutor, pai do menor, avança. O agente tem de saltar para o capô do carro de patrulha para não ser atropelado. Segue-se uma perseguição policial. O agente ia ao lado do condutor no carro da GNR, 1 quilómetro a grande velocidade, por estas ruas estreitas no bairro dos Lóios, em Santo Antão do Tujal, sempre com os pirilampos de emergência e as sirenes no máximo. É só nesta reta, a poucos metros do largo da igreja, que o militar decide usar a arma de fogo para imobilizar a carrinha. Queria evitar o atropelamento de várias crianças da Casa do Gaiato, que àquela hora enchiam o largo da igreja. 5 tiros no total, os 2 primeiros de advertência para o ar, o terceiro para o pneu traseiro esquerdo, mas a carrinha não para. O agente aponta então ao pneu da direita, mas os solavancos do piso irregular fazem a arma disparar 2 tiros seguidos que atingem a carrinha mais acima da roda. Uma das balas alojou-se no tronco do menor, que seguia à frente no lado direito. A viatura desliza 5 metros e imobiliza-se aqui, no largo da igreja. Lá dentro são encontrados extensores metálicos roubados e uma arma de fogo. O Tribunal de Loures diz que o militar só queria imobilizar a carrinha, mas admitiu a possibilidade de matar algum dos ocupantes e conformou-se com isso. No acórdão, as juízas dizem que o arguido podia ter usado meio coercivo menos perigoso, como esperar pelas patrulhas de reforço. A velocidade e o piso irregular colocavam em perigo terceiros e não garantiam o uso seguro da arma. Finalmente, o GNR não tinha formação de tiro em movimento e, além disso, não sofrer a ameaça à integridade física no momento imediatamente anterior ao disparo. O pai do menor que conduzia a carrinha é Sandro Lourenço. Na altura dos factos estava foragido da cadeia de Alcoentre há 8 anos, onde cumpria pena por assaltos violentos a idosos. No primeiro interrogatório perante o juiz mentiu sobre a identidade. Fez-se passar pelo irmão, só por isso conseguiu sair em liberdade. Apanhou 2 anos e 10 meses de prisão por desrespeitar a ordem de paragem e tentar atropelar o agente da GNR. Falsidade de depoimento e desobediência. Sandro, que levou o filho para o assalto, recebeu 20 mil euros de indemnização pela morte do menor. Hugo Hernano tem hoje 34 anos. Está na GNR há 13, agora no grupo de intervenção e ordem pública. Colegas e superiores descreveram-no em tribunal como um atirador acima da média, empenhado, excelente profissional, mas impulsivo e inflexível. Queixava-se de alguma burocracia que o impedia de cumprir a lei e combater o crime. A primeira pessoa que prendeu na vida foi a própria irmã, que cumpriu 4 anos por tráfico de droga. Hugo também já foi condenado por ofensas à integridade física enquanto agente. Os antecedentes criminais também pesaram nos 9 anos de pena. Mas a juíza que presidia o coletivo votou vencido. Entendeu que o militar agiu sem dolo e apenas com negligência grosseira. Ou seja, admitiu que naquela circunstância poderia matar alguém, mas acreditou que era capaz de impedir esse risco. Se tivesse vingado esta tese, a pena iria no máximo aos 5 anos e poderia até ser suspensa.
Amigos, colegas e anónimos têm apoiado o militar. Há uma conta solidária para custear as despesas com o processo, que já recolheu 6.000 euros. 76.000 já assinaram uma petição pública a pedir a absolvição do militar. Hugo Hernano agradeceu nas redes sociais. Diz que por agora está obrigado ao silêncio. Admite que vive um inferno. Só o recurso poderá livrar da prisão. Bom, e agora regressamos à conversa aqui com os nossos convidados. Soutor, antes de mais perguntava-lhe porque, enfim, acho que é compreensível para toda a gente que possa estar neste momento, efetivamente, o agente Hugo Hernano a viver uma situação de grande aflição a todos os níveis, porque não deixa de ter acontecido aqui a morte de um menor, que é um fator só por si já traumatizante, mas pergunto como é que está este homem e face principalmente aos passos que aí vêm, não é? Bom, antes de mais, a minha vinda aqui tem uma prévia autorização por parte do Conselho Distrital de Lisboa de Ordem dos Advogados, que deu autorização para que pudesse falar em público. É importante também passar esta mensagem. Relativamente à pergunta que me colocou, efetivamente o Hugo está bastante apreensivo, incomodado, tem com estas manifestações de apoio que teve por parte de cidadãos anónimos, tem-lhe dado forças para enfrentar o resto do processo que falta, ou seja, a parte do recurso, e batalhar por aquilo que ele entende que, na perspectiva da defesa, deveria ter sido absolvido. Era este o desfecho que o doutor esperava? Sinceramente, não. Aliás, isto é público já neste momento, os factos que decorreram neste processo são públicos, portanto até podemos, desta maneira, falar sobre eles. Discutia-se no início uma situação de um homicídio esse qualificado. A determinado momento no julgamento inverteu-se esta tese para um homicídio por negligência, com as consequências que daí resultam, portanto, possíveis penas mais baixas no caso dele, se ele fosse condenado. Na nossa perspectiva, atendendo à posição do Hugo e a maneira como ele descreveu aquilo que aconteceu, não só o Hugo, mas também os colegas dele que iam no veículo, pensamos nós que a solução mais correta seria, de facto, a absolvição do mesmo. Eu gostava de ouvir o Nuno Guedes em relação a este caso, nomeadamente um ponto que aqui na reportagem foi referido e que tem a ver, obviamente, com o acordo no Tribunal, onde é referido que deveria ter havido aqui mais cautela, ou seja, o agente deveria ter esperado por reforços para tomar outro tipo de atitude que não esta. Eu gostava de ouvir, porque uma coisa é nós ouvirmos estas coisas, nós não estamos no terreno, não sabemos como é que as coisas se processam. Eu gostava de ouvir a sua... Dada a situação em si, nós concordamos que a maneira a ação como foi desenrolada, neste caso na perseguição, foi a mais correta. Isto porquê? Primeiro, há um flagrante delito que está consumado. Houve uma tentativa de que os indivíduos parassem, não se conseguiu. Houve uma tentativa de atropelamento. Sim, do agente. Do próprio agente. O carro em si é uma arma, neste caso. Houve a tentativa de atropelamento do agente, onde até ficou ferido também e ficou posteriormente até de baixa. A perseguição em si a alta velocidade, causada por esse indivíduo, no meio de uma localidade com ruas estreitas, onde o acesso das casas é praticamente para a estrada. Pode colocar também em risco o risco para terceiros, neste caso. O próprio Hugo, quando vê naquela distância de 150 metros, talvez, onde não tem estrada, onde não tem casas de um lado nem do outro, e tem a proximidade, sabendo que tem a proximidade da casa do Gaiato, onde há muitas crianças na rua, não é? De conseguir imobilizar a viatura, fez-o, a nosso ver, bem. Porquê? Cumprindo o que está escrito, fez primeiro a advertência, que são os tais 1 ou 2 tiros para o ar. E tentou, de uma forma, como é que é de explicar, de uma forma prática, tentar imobilizar a viatura com um terceiro disparo para um dos pneus. O quarto e o quinto disparo correram mal, derivado às questões que já foram levantadas face ao uso irregular, ou neste caso a estrada irregular. A nosso ver, no nosso entendimento, perante o que está escrito nas nossas normas internas e na legislação aplicável, o Hugo cumpriu na íntegra o que devia ter acontecido. Acabou por haver essa fatalidade que aconteceu.
Nestas manifestações todas públicas que têm havido de pessoas, enfim, indignadas com a decisão do Tribunal, aquilo que muitas vezes é referido é o facto de acharem que, enfim, a pena que foi, neste caso, atribuída ao agente foi uma pena muito elevada e que para o pai do menino que faleceu, dado que ainda por cima tinha já, enfim, antecedentes criminais e era um homem que estava foragido e por aí adiante, que foi demasiado leve. Isto é uma coisa que se registra muitas vezes. Eu gostava de ouvir o Nuno relativamente ao seguinte. Sente que houve, de alguma forma, ou seja, os outros agentes estão perturbados, estão fragilizados com este caso? Quase como se... Então, mas aqui, o que é que compensa? Estão fragilizados, sim, estão solidários. Isso é notório. O que tem recebido, inclusive, também muitas mensagens de apoio por parte das várias categorias de oficiais, da GNR, das Forças Armadas, de várias associações, tanto sindicais ou não. Houve até uma força externa de Portugal, neste caso o Brasil, que enviou uma mensagem também de apoio. Esta situação em si poderá causar, infelizmente, poderá causar uma inibição, porque... É preciso ter atenção a um fator muito importante. O uso da arma de fogo, ao usar a arma de fogo, neste caso, é preciso ter atenção à questão da proporcionalidade, que é muito importante, ter atenção à vida humana e também não causar danos para terceiros. E foi nessa questão que o uso usou para imobilizar a viatura tal e qual como está descrito nos regulamentos. Eu, se me permite, eu complementaria uma das coisas que o Nuno acabou de afirmar, que é o seguinte. É referido pelo Tribunal na decisão que exigia-se outro comportamento ao agente em causa. Em concreto, exigia-se que ele disparasse pelos carros de patrulha, ou seja, pelo auxílio para tentar fazer a imobilização. Isto está dado como provado, é um facto assente no Tribunal, que é este. Do sítio onde iniciam os factos até ao sítio onde a carrinha acabou por ficar imobilizada, estamos a falar de 900 metros. Distância é essa que se fez em 1 minuto e 40 e tal segundos, perto de 2 minutos. As patrulhas mais próximas estavam em Bucelas, que fica a 17 km, em São Julião do Tejal, no bairro do Zambojal, que fica a cerca de 7 km, e a Via Longa, portanto o posto territorial de Via Longa, que fica a cerca de 14 km. Todas elas era impossível os carros de patrulha chegarem antes do carro de patrulha. E há outro aspecto que é muito importante, também importa esclarecer, que é, independentemente de conseguissem chegar antes para fazer a mobilização, o que é certo é que o trajeto que teriam que fazer seria necessariamente o mesmo que aquele que a carrinha que vai em fuga e o carro de patrulha fez. Porquê? Porque a zona em causa, e isso é uma das coisas que eu acho que é importante esclarecer, este trajeto que é assumido desde o local onde os suspeitos são abordados na tal situação do flagrante delito, tem uma rota de fuga, que é conhecido pelos agentes de autoridade que patrulham aquela zona. Os agentes de autoridade sabem que é por ali que sujeitos que são suspeitos, referenciados por prática de ilícitos criminais ou contornacionais, usam aquele acesso. Porquê? Porque o acesso não tem ligação à Estrada Nacional. Tem ligação, sim, a uma zona rural. E depois há um aspecto que é muito importante, que importa esclarecer também, que é o agente que vai no carro de patrulha da GNR comunica para o posto da GNR, mas não está a fazer a ligação com a PSP. E então caímos numa zona fronteira. A situação em causa é uma zona fronteira, ou seja, mesmo que aquela carrinha entrasse naquela zona, jamais em tempo algum os carros de patrulha conseguiam lá ir, porque são carros, veículos, no caso, um Toyota Corolla. Estamos a falar de um caminho rural, onde o carro da GNR não entra ali, e à saída desse caminho rural, numa zona completamente afastada, é a área de competência da PSP. Ou seja, levantam-se daqui outras questões. Doutor António Marinho, eu gostava de ouvir sobre este caso, nomeadamente para nós, que não temos o conhecimento das leis, nós, digo eu e o cidadão comum, surpreendeu-nos estas penas. Principalmente surpreendeu-nos a pena. A mim também me surpreendeu pelo seguinte, porque não é hábito os tribunais punirem este tipo de delitos nas forças de segurança em Portugal. Nos últimos 10 anos, ou em menos de 10 anos, em cerca de 10 anos, as forças de segurança, PSP e GNR, mataram mais de 40 pessoas. A esmagadora maioria das quais ia a fugir. Não representava perigo para o agente que os mataram, não representava na circunstância perigo para mais, iam a fugir. Alguns foram crianças de 13 anos, outras de 8, como neste caso, outros simples pilha-galinhas, estavam a roubar gasóleo, a furtar gasóleo numas máquinas, iam a fugir, foram alvo de tiros e foram mortos. Ora bom, a mim surpreendeu-me
porque de facto os tribunais têm sido complacentes com estes abusos das autoridades. Há circunstâncias em que as autoridades devem usar as armas de fogo. Mas e acha está que este não previsto era... na lei. Está quando há uma própria ameaça para eles, né, para repelir a agressão atual e ilícita dirigida contra o agente ou terceiros, para prevenir a prática de crime particularmente grave que ameace vidas humanas, não era o caso, ou para proceder à detenção de pessoa que representa essa ameaça a vidas humanas, também não era o caso. Portanto, a lei é clara, está aqui clara. E quem tem por obrigação fazer respeitar a lei, fazer cumprir a lei, ainda por cima uma força de segurança como a GNR, cujo lema é pela grei e pela lei, ou pela lei e pela grei, ou seja, pela lei e pelo povo, deve ter particular cuidado. A diferença entre um agente de segurança e um criminoso é a mesma diferença entre uma sociedade civilizada e a barbárie. O agente de segurança corre perigos para cumprir a sua missão. A sua missão é extraordinariamente ingrata, porque ele muitas vezes dá a vida para nos proteger a nós, para proteger os nossos bens. Mas não pode atuar de forma leviana, não pode atuar por impulsos incontroláveis de emoção ou de... Mas acha que é o caso? Porque vamos lá ver. Olha, então, eu não sei, não lhe vou... Aqui o meu colega saberá melhor que eu, ele é advogado do caso. Agora, nós estamos aqui a discutir o que sente um agente que matou uma criança. Mas, Fátima, pergunto, e o que sente a mãe dessa criança? Não estamos a discutir pois não, mas devemos discutir tudo. Mas devemos discutir tudo. A decisão que foi... As coisas, devemos fazer um contraditório integral. Pense na mãe dessa criança de 8 anos. Estava lá, não tinha culpa de nada, por negligência do pai, por uma atuação absolutamente condenável do pai, estava e foi morta. Sem necessidade. Por várias razões que aqui foram apontadas, eu dou do barato que sejam todas verdadeiras. Mas era necessário aquela morte? Mas o agente não tinha conhecimento que a criança ia no carro. Se o agente não usasse arma de fogo e esperasse... Mas eu pergunto... Nós temos filmes dos Estados Unidos, por exemplo... Mas não se sabia que a criança ia neste carro, pois não? Fátima, a polícia nos Estados Unidos é um país violentíssimo, como sabe, não mata ninguém a fugir, só mata quando eles puxam da arma. Sim, mas o que eu estou a dizer é que não se sabia que a criança ia dentro deste carro. De carros às vezes duram horas e horas. Duram horas e horas. É evidente que toda a predisposição da opinião pública é para absolver o agente e condenar aquele fascínio que ali apareceu naquela fotografia. Até nisso. E ainda por cima são ciganos, como se fossem seres menores, são pessoas humanas como nós. E que merecem o mesmo respeito pela vida humana. Eu sei que o senhor quer responder e temos mesmo de terminar com o tempo voou. Mas poderia responder? Sim, muito rapidamente, peço. Efetivamente, o meu ilustre colega tocou nos aspectos que são fulcrais na questão da regulamentação sobre o uso da arma de fogo por agentes de polícia. Parece-me que o enquadramento que fez, salvo o devido respeito, está completamente desajustado àquilo que foi este caso. As alíneas que acabou de ler, e muito bem, efetivamente está previsto, ou seja, a lei não proíbe o uso da arma. A lei especifica em que condições é que essa arma pode ser utilizada. E há aqui um aspecto que é muito importante, se calhar, de uma maneira breve, consegue-se tem mesmo que ser breve, esclarecer isto, que é... Existe uma tentativa de despolamento, existe uma perseguição... Ficou demonstrado em tribunal. Tudo o que eu vou dizer está demonstrado em tribunal. Portanto, existe uma perseguição. Em qualquer um destes momentos o agente poderia efetuar os disparos. Não estamos a falar daquela situação quase a filme de Hollywood, em que o agente pega na arma e o que quer é imobilizar o veículo. Não, o agente teve a capacidade em todo este percurso de ter o discernimento de saber que antes de chegar àquela reta, qualquer momento em que proferisse os disparos podia causar perigo para terceiros. E ao contrário do que aquilo que é referido, porque essa é que é a grande questão. Se nós tivermos que opinar sobre o geral da lei, temos que concordar com aquilo que o Sr. Bastonário disse. E muito bem. Agora, o caso em concreto está na exceção, e a exceção aplica-se a exceção à regra. Ou seja, e o caso aqui em concreto é muito simples. Nós tivemos... Temos mesmo que terminar. É só para explicar que, efetivamente, os agentes terceiros e os próprios suspeitos estiveram em perigo durante todo este percurso. Temos mesmo de terminar, temos ao telefone e é, enfim, segundos, uma das irmãs do agente quer fazer aqui um agradecimento público às pessoas que, enfim, ajudaram nesta situação. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Sei que entrou em contato connosco para fazer um agradecimento, certo? Sim, sim. E então, que agradecimento é esse? Então eu queria agradecer à família e aos amigos e a todas as pessoas que estão a apoiar o meu irmão e a ajudá-lo. Pronto, era só.
Muito bem, muito bem. Eu agradeço as suas palavras, muito obrigada e obrigada por ter entrado em direto. Queria dizer o seguinte, nós estamos aqui, cada um tirará as suas conclusões, apresentámos aqui diferentes pontos de vista e depois cada um, obviamente, fará as suas reflexões e tirará as conclusões que bem entender. Agradeço aos três a vossa presença, pena não termos mais tempo, mas enfim, é mesmo assim. Um grande aplauso, muito obrigada.